mais uma palestra feita com enorme sucesso aqui no primeiro Congresso de Direito Condominial de Mogi das Cruzes e Alto Tietê. Aqui. Hoje estamos aqui fazendo nosso evento especial, né? Episódio especial itinerante, pegando uma palhinha aí com os palestrantes, né? E também com o pessoal da comissão que montou esse evento maravilhoso aqui. Sem dúvida. Primeiro eu vou começar com uma velha não, no bom sentido. No bom sentido, apesar de ela falar de terceira idade, né, especialidade jovem. E né? pode falar, eu já estou assim, com quase 30 anos de profissão, então eu também, eu não sou da jovem advocacia. Com certeza não é da jovem advocacia, mas e é velha conhecida, nossa. Sim. Já fez muitos eventos comigo, graças a Deus. Já fez um podcast comigo lá no Vale também, no Vale do Paraíba, né? Tive o prazer de conhecê-lo, virei fã. Um assunto fantástico e que vai bombar. O episódio gravado no ValeCast deve sair em breve e temos certeza aí que vai ter enorme visualização, não só pelo brilhantismo da palestra, mas também pela importância e relevância do tema. E é também a presidente da Comissão de Direito Condominial de São José dos Campos. Isso, em Paraibuna. E Paraibuna. Pegou Paraibuna também? Porque lá a subseção, a 36ª, ela é São José dos Campos e Paraibuna. A gente também se preocupa muito em incluir Paraibuna, que está crescendo muito nessa área aí, né, de condomínios. Lá tem, por onde, que não falta lá é espaço, né? Verdade. Mas então, doutora Pérola acabou de palestrar e também quero apresentar, sem dúvida nenhuma, né? Doutora Márcia. Doutora Márcia Domingues, é da Comissão de Direito Condominial aqui de Mogi das Cruzes. Isso. Né? Junto com o doutor Luiz Gustavo, estão fazendo esse evento espetacular aqui. E vamos começar um pouquinho falando do evento, né? Do que vocês estão achando do evento, das palestras que já ocorreram. O evento ótimo, né? Super interessante, porque eu gostei muito da programação, acho que foi muito bem feita, viu, doutora Márcia? Escolheram vários temas, assim, fugiram do lugar comum e acho que foi muito, muito bem elaborado. O local está excelente, muito preparado para o evento de hoje, tudo ótimo. Eu lamentei só que eu não vou conseguir ficar muito tempo, mas a palestra que eu assisti antes da minha também foi muito esclarecedora, doutor Natário, muito boa. Doutor Natário é mestre, né? E a programação de hoje, eu acho que é uma programação que não cansa, porque tem tantos assuntos diferentes e que são muito importantes. Então, é realmente um banho de informação, né? Sem dúvida nenhuma. Informação de qualidade, que é o que a gente está precisando muito. Com certeza, com certeza. Quero parabenizá-los também e agradecer pela presença de todos aqui no nosso congresso. E foi um desafio até aqui, né, fazer esse congresso, porque Mogi ainda é uma área pouco explorada, né, nessa questão condominial, né? E aí a OAB abriu as portas para a gente, viabilizou os nossos patrocinadores, então tudo aconteceu de forma leve e como a doutora Pérola falou, os temas são muito diversos, né? E isso sim, a gente traz uma conotação diferente dos congressos que a gente tem visto, né? E eu acredito que para quem é síndico principalmente, acende aquela luz. Poxa, eu tenho idoso, se eu não tenho um dia, eu ainda vou ter, né? Então assim, a gente está muito feliz, foi desafiador, mas essa concretização hoje, desse dia, está sendo maravilhosa e a gente só tem a agradecer. E a ideia de trazer o podcast para cá também falei antes, né? Sensacional. Então, na verdade, o Luiz é muito, muito amigo nosso, né? Do Vale Síndico, na verdade, né? Do projeto que nós temos lá. E vem acompanhando vários eventos que nós fazemos por lá. Eu já trouxe evento aqui para Mogi. Fiz um curso de ensino profissional aqui, já trouxe o Thiago Natário para palestrar, já trouxe. Mas realmente o que você colocou, Márcio, você tem razão. Entendeu? Mogi, ele carece um pouco de abrir um pouco mais o mercado, né? Arejar a mentalidade deles aqui, que realmente, não sei se não vou dizer que a palavra parou no tempo, porque é meio ruim, mas eu acho que
Não, talvez seja um pouco de conservadorismo Exato. mesmo. Sim. Porque tem muitas mudanças que estão super consolidadas, eu diria até no Brasil, né? Isso. Um dos pontos, a gente estava entrevistando agora há pouco o sócio local da Atende Portaria, o Altamir e a Dilene, e eles são arquitetos e têm uma experiência, ele está há mais de 30 anos na região, e ele falou, nossa, e o Roberto também, que é da sua comissão, Dr. Luiz Roberto, também falaram sobre a oportunidade que tem de se abrir para as mudanças, não só mudanças de tecnologia, essa questão da inclusão social da melhor idade, não sei se se fala assim, mas do cidadão mais sênior, isso é fundamental, porque ele tem restrições orçamentárias, Falei sobre isso. A tecnologia se adapta muito, evoluiu demais. Então, o tema é super relevante e eu vejo assim, o fato de fazer parabéns pelo evento, que fazer um evento de primeira grandeza, ele atrai, eu tenho a lista aqui das pessoas, eu conheço todas as pessoas que palestraram, são todas, eu sou fã de carteirinha, admiradora. A doutora Pérola, que eu conheci até há pouco tempo, sempre eu conheci de reputação, de conhecimento, mas quando eu vi o conteúdo, assim, e está disponível, né, na sua palestra agora, isso é fantástico. E vai motivar outros a investir, porque o que acontece também, assim, para mover recursos, né, os patrocinadores, assim, se movem aqueles que têm como é que chama? O propósito. Mas na hora que os patrocinadores começam, potenciais patrocinadores, entendem a importância do tema, falou, opa, eu quero estar ligado a esse pessoal. Isso é uma corrente do bem que não para nunca. Eu espero que realmente agora isso atinja mais os síndicos aqui da região, né, que eles entendam a importância, né, de ter esse conhecimento e que compareçam em massa aos eventos que por causa desse congresso vai acabar gerando. Porque lá no Vale a gente tem bastante, né? Eu concordo com o que você falou, porque eu estava pensando nisso hoje cedo. Eu falei, o que leva uma empresa a ser patrocinadora, né? Antigamente, até o patrocínio, ele se reorganizou, porque o patrocínio a pessoa mandava ali um valor, um apoio financeiro para que o evento não aparecia. Hoje ainda tem o patrocinador que ele não comparece ao evento, mas ele não ganha o que ele poderia ganhar, porque na verdade ele investiu um recurso financeiro ali. Só que se ele está presente, ele ganha, porque ele participa, ele escuta a palestra e ele fala, poxa, eu posso desenvolver um produto nesse sentido, eu posso adaptar o que eu tenho, né? O meu negócio ele pode ser adaptado dentro do que foi dito. Sempre tem um ganho muito grande para o patrocinador que efetivamente participa do evento, né? Não só no caso da gente aqui, o advogado, o síndico, mas aquele, porque na área condominial nós estamos falando de uma rede, né? Uma rede muito específica que envolve a administração, que é a gestão, que envolve todas as empresas de facility e que envolve um mercado que ele precisa se direcionar para essa mudança da população, no caso, que é o que eu sempre alerto, que é a população idosa. Então eu preciso desenvolver equipamentos, procedimentos, produtos, aplicativos, pensando, não é falar assim, não, o idoso não gosta de portaria virtual, não é isso. Existem portarias virtuais que funcionam e o idoso se adapta sim e tem um ótimo resultado e fala bem, o que é muito importante. Né? Então aí ele fala bem para o amigo dele que também é 60 a mais, olha, no meu prédio foi feito isso, eu achei que era ruim, mas não é, ótimo, eu aprendi a lidar. Por quê? Porque o sistema é bom. Então, o patrocinador de hoje, ele deveria estar presente no evento que ele patrocina. Ele deveria falar assim, eu vou trabalhar, eu vou fazer isso aqui, eu vou lá ver o que está acontecendo ali, qual que é o assunto, porque ele ia aprender muito também, ele ia ter uma contraprestação ao investimento que ele fez muito maior. Mas o grande X da questão de patrocínio de empresas, por exemplo, que eu acho é que toda empresa que trabalha dentro do segmento, ela tem obrigação de investir em educação desse segmento. Então, assim, isso não acontece. A maioria das empresas, o que elas querem? Elas querem entrar em lugares onde ela vai conseguir fazer propaganda grátis. Entendeu? Achando que massificando aquilo que vai
pega o endereço de e-mail do síndico e acha que isso resolveu a parada. Eu vejo assim, já Não se faz também, presente. o patrocinador ou as empresas, né, da região, de uma forma geral, eles buscam muito impessoalidade. Eles não querem ter esse contato. Eu quero assim, otimizar meu tempo, eu quero colocar o máximo de tecnologia para que eu não tenha contato. E nem sempre isso é a vantagem do negócio, né? Você tem idosos. Então, quando você participa de um evento assim, foi o que a doutora Pérola falou, muitas luzes vão se acendendo e você vai adequando a sua realidade. Mas eles não querem que as empresas, não querem que muitas vezes os síndicos ou os condôminos tenham esse conhecimento. Porque ele vai oferecer uma tecnologia que não abrange o que a doutora Pérola pensa, por exemplo, que é o melhor para o idoso, o que nós pensamos que seja melhor para o idoso. Então, a ignorância faz com que ele compre um produto que não adequado. Então, isso vale para administrador, isso vale para qualquer empresa elevador, vale para qualquer coisa que você possa imaginar. Então, muitas delas, eu julgo isso como um boicote, né? A transmissão de conhecimento. Então, quando eu prezo muito, eu não gosto de fazer muito evento sem conteúdo. Sim. Entendeu? Eu vou fazer 2 agora, porque eu não tenho jeito, que o negócio mais showzinho, stand-up. Porque isso é uma distração, não traz transformação. Isso é muito importante. Eu posso falar 1000 vezes de inadimplência e 1000 vezes vai ser diferente o assunto. Sim. Posso falar 1000 vezes sobre idoso, mas 1000 vezes não vai ser igual. Você pode fazer 1000 vezes a mesma palestra, mas não vai ser igual. A doutora Márcia fez um comentário que ela tinha alguns pontos interessantes que ela gostaria de complementar ou de debater, né, sobre esse tema tão relevante. Sim. Que é a população mais sênior do condomínio. Sim. A primeira vez que eu ouvi falar foi pela doutora Pérola, que foi no... Nem ouvi falar, porque a doutora não falou sobre idosos, né? Lá no Congresso de São José dos Campos. Sim. E, assim, fiquei encantada. E eu falei, nossa, que percepção. Acho que a doutora é pioneira, né? Nesse tema. E, assim, eu entrei nisso falando de direito da pessoa idosa. Depois, a vida vai levando a gente, né? Aí, muitos condomínios. Eu falei, peraí, mas tem tudo a ver. Mas você trabalha com idosos e com condomínio, direito civil? Eu falei, mas, gente, é tudo uma coisa só, porque o direito civil é o direito das relações pessoais. O direito da pessoa idosa, eu estou falando da população que mais cresce. E onde essa população que mais cresce mora? Ela mora em condomínio. Então, eu comecei a perceber que eu precisava conectar essas para me sentir confortável nesse, né, no que eu falo e tudo mais. E realmente, né, eu não conheço outra pessoa que fale. Eu vejo que tem muita gente da fase de arquitetura, da área de arquitetura, que fala sobre as adaptações. Mas eu procuro falar numa percepção do direito em si. Sim. Né? Do direito que eu considero multigeracional, não é só da população idosa, porque dentro do condomínio a gente tem que pensar que quem não é idoso está convivendo com quem é. E como é que eu devo ter essa convivência, né? Quando a gente está falando, por exemplo, esse condomínio tem muita criança, incomoda os idosos. Mas por que será que eu não consegui fazer algo para adaptar, não é? Para que essas gerações elas consigam conviver bem? Nós vamos ter que aprender a fazer isso. Com certeza. E hoje a gente precisa ver que a gente vai ter mais idosos que crianças. Eu até brinco que esse negócio, não existe fila prioritária, existe atendimento prioritário, porque no futuro, se eu fosse falar de fila, ia ser assim, né? 10 filas para a população 60 a mais e uma lá você não tem 60, então você fica nessa aqui. Fica o dia todo, espera aí, né? Espera aí, porque a maioria vai ser. Então... Sim. Um fato que eu lembrei também na sua palestra foi dos condomínios de veraneio. Eu acompanho muito. E eu tive muitos idosos, né? Vão para esses condomínios, se aposentam, normalmente querem ficar próximo ao campo, à praia. E eu advogo para um condomínio de veraneio que eu presenciei uma situação muito triste com uma idosa, né? Uma professora universitária aposentada. Ela morava sozinha, foi para esse condomínio, conviveu sozinha. E aí, ao longo do tempo, ela desenvolveu uma demência. E durante a noite, ela saía do apartamento dela e ia bater nas outras portas.
Aí o condomínio Tadinha. procurou a Secretaria de Idoso, né, para tentar. Fomos ao Ministério Público. O Ministério Público tentou identificar os familiares na época. Ela tinha filhos que moravam, tinha filhos. Sim. Esses filhos vinham muito pouco, nenhum conseguiu assumir. E essa demência dela incomodando, né, todos, porque era de madrugada. Aí o que aconteceu? O condomínio tomou todas as providências legais, e isso que foi interessante, né? Dentro do que estava, né, na competência do condomínio e da síndica, a gente foi em todos os lugares. Mas passado um tempo, ela faleceu no apartamento, depois de 10 dias que foram tomar conhecimento. Isso tem acontecido. Então é muito triste, Muito. porque às vezes assim, o síndico fala assim, mas Márcia, não é problema meu. De fato, assim, ele não está preparado, né? Assim, Ele não tá- Eu já não, é uma Precisa ser cultura construída, né? que Ele é precisa. responsável por tudo. Sim, mas que precisa trazer também ferramentas para o síndico. Sim. Porque se você imagina, sim. o síndico não consegue dar conta de tudo, né? Porque você tem a questão da acessibilidade, ou às vezes você tem um condomínio que não tem manutenção, pensando num condomínio velho, aí o síndico fica perdido. O que eu vou priorizar aqui? E né? assim, na verdade é um risco para todo mundo. Sim. Porque quando a gente está falando disso, nós já saímos da esfera individual e temos que pensar na esfera coletiva, porque uma pessoa, quando ela se colocou em risco, e aí talvez essa seja uma abordagem que eu sempre procuro usar com os síndicos, que é assim, não, essa questão não é individual, o problema passa a ser do administrador condominial, quando, na verdade, a questão ela coloca em risco ou traz vulnerabilidades para a comunidade. Então, assim, quando alguém está sozinho em casa e tem incapacidade civil e não está interditada, porque a hora que você está interditada, você tem um Sim, curador que se torna sim. responsável. Antes disso, tem lá, às vezes, os filhos que têm a obrigação de amparar, isso até é constitucional, amparar aquela pessoa na velhice ou doença. Então, não é uma questão só de ter 60 ou não. Porque se for antes dos 60 e aquela pessoa... Eu tive um caso que eu acho que complementa o seu. Uma mulher com 58 anos e problema de saúde mental. Ela tinha uma psicose, uma coisa que ela tinha rompantes no condomínio e ela saía na sacada e xingava todo mundo. E aí os filhos falavam assim, não, mas ela não tem 60, não tem obrigação. Eu falei, a Constituição Federal, ela estabelece que os filhos têm dever de amparar, que os filhos têm dever de amparar os pais na velhice ou doença. Isso é uma questão de doença. Aí, o síndico ligava para o filho e o filho falava assim, chama a polícia. Se ela está dando chilique na janela, chama a polícia. E era um problema de saúde mental. É um despreparo do filho. E aí o que aconteceu? Ela se jogou. Não é? Meu Deus. Aí acontece isso no condomínio. Imagina, teve gente querendo mudar do condomínio porque não conseguia passar porque foi bem na... Então a gente precisa começar a pensar em redesenhar e construir novas ideias do que é responsabilidade, né, em termos de uma moradia coletiva. Uma pessoa dessa, com demência, como que você falou, eu tive um caso parecido também. Eu tive um caso que uma pessoa exatamente nesse perfil, ela causou um pequeno incêndio na casa dela. Sorte que a vizinha sentiu o cheiro, tomaram providência imediata, mas se a gente estiver falando, por exemplo, de um incêndio, isso aí não está envolvendo só aquela unidade, envolve o todo, não é? E aí outra questão, coloca, por exemplo, tive um caso que a senhora tentou se matar, ligou o gás. Aí começou aquele cheiro de gás, chamaram o SAMU falou, não leva sozinha, quem que vem? Aí a síndica foi para o hospital, assinou a entrada. A idosa não tinha como pagar, queriam cobrar da síndica. Sim. Então, a gente precisa realmente instrumentalizar O esses efeito profissionais. cascata, né, desses problemas porque a é pessoa muito fala, grande. nunca mais vou ajudar ninguém, né? Sim, nesse caso, a síndica teve que fazer ocorrência com a morte. Esse é um dos pontos, Jaime e eu debatemos muito. Um dos motivos que a gente montou o ValeCast, né, com a vasta experiência do Jaime e de alguma forma minha em outros aspectos, que eu também não sou tão inexperiente na questão condominial, a gente percebeu que a vida do síndico era um pouco parecida com o nosso amigo simpático aqui, que a gente não chama pelo personagem por questões de... Mas o síndico simpático é isso, é aquele cara que é amigo de todo mundo, só que desconhece, não tem os conhecimentos necessários para tomar a frente e protagonizar em situações mais diversas.
A questão do envelhecimento, ela é importante, a questão da tecnologia é muito importante, a questão do desenho organizacional do condomínio. Porque o condomínio ele nasce há 200 anos, ele tem 4 porteiros presidenciais que são prisioneiros da guarita. E o cara, se ele sai da guarita, alguém não é atendido, fica lá fora ou é assaltado. Então, ao mesmo tempo ele tem um dilema, ele tem que apoiar e amparar o morador, e ao mesmo tempo ele é um escravo da guarita que fica apertando o botão e tentando não dormir, porque ele passa 90% do tempo ocioso. Durante a nossa discussão, e a doutora Pérola participou de algumas coisas assim, a gente defende o ressignificar das funções do condomínio. Sim. Porque com o envelhecimento da população, temos que libertar porteiros escravos que ficam apertando o botão e transformar essas pessoas valorosas em cuidadores do condomínio. Aí você tem uma amplitude gigante disso, mas as pessoas têm medo de mudar. Então a cultura, o debate e tudo mais, assistindo cada uma das suas colocações, doutora Pérola e doutora Maria, é que o síndico simpático começa a ser um síndico conhecedor e entende. O simpático é uma brincadeira com o pato. Ele faz tudo, mas faz tudo mal. Ele se mata, ele é uma faixa branca de conhecimento, ele se mata pelo condomínio, aí ele larga a sindicatura no meio, ele cria uma série de dependências. A gente vê síndico pegando na portaria e distribuindo encomenda da Shopee de madrugada na casa das pessoas, tentando consertar a bomba e tentando administrar o condomínio e cortando custos, e o condomínio com problema de fachada, problema de elevador, que recentemente tivemos várias mortes de elevador, falta de manutenção. Então é isso que a gente faz, é tentar aproximar quem conhece do tema de quem precisa conhecer, que é o síndico simpático. Sim, o síndico ele tem que sair do operacional e ir para a gestão. E ele precisa entender isso. Né? Porque às vezes ele não consegue. Existem muitos, mas que não vêm. Né? Eu vejo isso, eu concordo com o que a doutora está falando. Porque assim, o que a gente percebe nas últimas 2 décadas? Né? Mudou o perfil da população condominial. Então, o perfil do condômino. Hoje a gente tem condômino idoso, a gente tem condômino sozinho, nós temos família multiespécie, que são os animais dentro dos condomínios, nós temos pessoas com deficiência, crianças com deficiência, principalmente o autismo, né? Nós temos uma série de mudanças dessa personalidade do ocupante do condomínio, daquele que mora no condomínio, que pode ser o dono ou pode ser um locatário. A gente tem visto também muito essa questão, né? Ele é só o locatário. Mas ele é um morador, né? Então, quais são as características que realmente importam? Então, percebe que o morador de condomínio, ele mudou esse perfil. Hoje nós temos o que nós chamamos atípicos, né? São tantos atípicos. E nós temos os condomínios que mudaram e o síndico continuou o mesmo. Como se fosse aquele síndico do prédio de 4 andares, sem elevadores, com interfone na entrada. Então o síndico é como se assim, tudo à volta do síndico, como se fosse um desenho, né? Tudo à volta do síndico foi se modernizando, foi se alterando, e eu ponho o mesmo perfil. Qual que é o perfil do síndico? Ele não rouba. Ele é honesto. Isso é obrigação. Então, mas essa é uma característica basilar. Valor, mas as outras também, ele precisa ter uma característica que é a característica da exposição. Ele precisa concordar em se expor. Representar. Síndico precisa disso. Então, aquela pessoa que não gosta do debate, que não gosta do diálogo, que não gosta do conflito, não serve para ser síndico. Síndico ditador de jeito nenhum. E nem aquele que é o legalzinho, concorda com todo mundo, vai ali, escuta aqui, não sei o quê. Então, o síndico ele tem que ser uma pessoa preparada para essa demanda. Que é uma demanda dificílima, aliás. Porque se ele não, eu quero sossego, então não vai ser síndico. Isso é impossível. Não, mas eu sou síndico de um condomínio. Às vezes é síndico que tem uma estrutura organizacional. Esse meio ponto porque é o que o Dr. Tiago falou assim, 90% não sabe de nada, não reclama nada, tá tudo super bom. Mas os 10%, você tem um condômino que é o barulhento.
E ele faz da vida do síndico um caos. Então o síndico ele tem que estar preparado, saber que isso pode não acontecer, mas um dia acontece com um, falando, mas é um só. Mas faz da minha vida um caos. E vai fazer você desistir da sindicatura. Então. Mas o problema não é isso. Por isso que a gente tem que se uma cercar, das coisas que eu acho, assim, o problema que ocorre dentro do condomínio é da comunidade, da sociedade condominial querer mudar. Esse é o negócio, porque o que acontece? Por que vai um síndico dentro dessas características? Que não quer pagar condomínio, quer ter isenção da taxa, ou então tem um salário. Então ele realmente não quer se preocupar com os problemas. O cara está fazendo barulho, deixa fazer barulho. Põe no livro, não põe, então não vou me meter. Então, assim, e ele não quer buscar conhecimento, se aperfeiçoar. Não que eu estou falando, precisa ser profissional, que também, na minha opinião, assim, bem relativo. Sim. Né? Não está regulamentado. Não está regulamentado, então a gente não tem aquela formação de dizer, esse cara é. Não. Um ou outro, tudo bem, mas a maioria eu entendo que não. Então, assim, o grande problema é a sociedade está disposta a valorizar que a pessoa que está querendo tomar conta daquele condomínio, que vai valorizar ela, valorizar tanto em respeito quanto financeiramente. Ninguém quer, entendeu? Porque se você pegar, por exemplo, pega um apartamento de 1.000 unidades, 100.000 unidades, você pagar R$100 para uma pessoa tomar conta daquele patrimônio, se cada um pagar R$100, puxa, mas se for 1.000, o cara vai ganhar quanto? Mas você não tem que se preocupar com isso, tem que se preocupar na conta, quanto que vai implicar. Quanto que vai implicar? Não, eles têm essa visão, não. Então assim, só vai mudar o dia que tiver realmente valorizarem realmente quem está ali, entendeu? Porque senão o que acontece? O cara entra com uma isenção de taxa condominial. O que ele vai pensar? Puxa, eu estou trabalhando que nem um otário. Não, remunerado, portaria, eu quero 10%. Ou eu quero. Não, estimula a corrupção. Você está estimulando a exatamente. corrupção. Então, até para lidar mesmo com. Por exemplo, ter o cuidado, por exemplo, de lidar com o idoso. Se ele não tiver aquele sentido humanitário, assim, que foi inerente dele, se for um bom ser humano, se for um bom ser humano, ele não vai se preocupar com isso, ele quer saber só de. Então, esse que é o X da questão, essa consciência. Por isso que é muito importantíssimo o trabalho que estão desenvolvendo e fazendo agora. Sim. É um grãozinho de areia na areia do mar? Eu também estou num grãozinho de areia há muitos anos, a Pérola, né? Nós estamos um grãozinho de areia no mar, tentando levar essa consciência, entendeu? Mas alguém tem que fazer. O problema que você está falando de Mogi é que quem quer fazer? Ninguém queria. Sim. Eu tenho um condomínio aqui em Mogi e também já trouxe eventos. Eu vejo como é que foi o que acontece. Então as pessoas... Pouca atenção aí. Pouca atenção. Sim. É a atenção dessas pessoas, é a vontade dessas pessoas querendo mudar a sociedade condominial. E a sociedade condominial está cada dia mais presente. Por isso que a gente reconhece e nos engajamos desde o começo, não só como patrocinadores, como voluntários para ajudar, porque a gente entende que esse primeiro passo de muitos que vocês da comissão condominial deram é transformacional, vai abrir portas. E eu tenho um ponto, eu fui executivo de carreira, mais de 30 anos, 34 anos na vida executiva, eu posso te dizer, a responsabilidade social, o ESG, dá retorno. Muita gente não enxerga, mas não significa que não exista. O valor, princípio, propósito, missão, visão na empresa dá retorno. Com certeza. Mas muita gente acha que isso é uma perda de tempo, um blá blá blá. Quando que o condomínio vai entender que o condomínio tem que ter um jurídico, um contrato mensal de assessoria? Eu já passei. Continuando. Quantas vezes, não sei se isso vai acontecer contigo, mas cortava o seu contrato e falava que tinha que economizar. Sim. Com certeza. Falta revisão, né? E aí, assim, depois, nossa, mas a senhora ajuda, a gente está com um problema. Eu falei, não, claro, mas veja, olha onde já chegou. A falta de prevenção, hoje a gente sabe que os síndicos, as administradoras estão sendo processados. Não é? Então, porque assim, um condômino, quando ele está sozinho, tudo bem, mas ele se une num grupo dissidente preparado, porque a questão não é dinheiro, porque muitas vezes esses dissidentes, eles têm capital e eles
eles estão discordantes daquela situação porque os afetou pessoalmente, não porque vá contra a regra. Então assim, nossa, mas eu sempre, por exemplo, usei uma área que era do condomínio como a minha terceira vaga, agora vão me tirar isso? Eu tenho esse direito. muita meu. questão. Tô há anos assim, ninguém nunca reclamou, meu ar-condicionado tá na fachada, nunca falaram nada, agora estão reclamando? Então coloquei E a gente- mudar logo Estão agora. querendo mudar? Sim. Criei meu cachorro na sacada, nunca reclamaram, agora vão reclamar que eu não posso ter o cachorro latindo 24 horas por dia. Então assim, então eu vou reclamar, porque você está tirando o meu sossego, né? Você está tirando a minha conveniência, aí eu vou contra e eu pago para isso. Sim. É muito normal É muito hoje falar, egoísta, né? E falar assim, muita gente com dinheiro, principalmente nos condomínios de um padrão maior, o síndico me ligar e falar assim, doutora, 2 horas da manhã e não termina a festa. Ele já falou, pode multar que eu pago. Quer dizer, Né? Quer dizer, o problema não eu A vejo- gente precisa pensar em como agir com essas novas características condominiais. Pois é, sem dúvida nenhuma. Isso dá um assunto que nós vamos sair daqui 5 horas da manhã, né? Verdade. Entendeu? Agora, Mas assim, dentro do nosso objetivo de dar uma palhinha, muito obrigado, que foi super enriquecedor. Sim. As Prazer. iniciações de vocês. Eu só queria fazer uma pontuação, eu prometo que é a última, que a doutora Perla falou. E só muda, o condômino egoísta, ele só quer olhar a dele. A gente vê muito isso nos carros elétricos, que agora os condomínios precisam se adequar. Ele fala, não, mas eu vou instalar, vou fazer um puxadinho da minha você unidade. conhece algum condomínio que não seja egoísta? Eu até conheço, tem gente que é mais assim... Altruísta. É Sabe quando que ele altruísta, não é né? egoísta? Até o momento que, no que a doutora Pedra falou, até o momento que não atinja ele de alguma Sim. forma. Se de alguma forma ele não está disposto a perder o direito dele, mesmo que não seja Legítimo. convencional, legítimo, entendeu? Ele não está. Se mexeu com ele para de ser altruísta e começa a ser, entendeu? Então é egoísta. Então assim, é o ser humano, isso não é questão de ser condômino, não. Mas condomínio difícil é isso. É difícil você conseguir achar esse equilíbrio, entendeu? E o síndico, sinceramente, eles não estão preparados. Maioria, pelo menos, não posso falar generalizar, mas E o que eles não está estão. preparado, ele é mais caro, né? Sim, exatamente, Com entendeu? certeza. Eu diria que eu costumo falar que segurança é que nem vinho. Se você comprar só por preço, depois não reclama. Mas não é só segurança, é tudo. Um bom profissional, Sim. com a segurança jurídica e tudo mais. E tem muita gente, é incrível, sempre, e eu aprendi isso nos últimos 5 anos. Todos os meus amigos síndicos que não têm um contrato fixo, mínimo mensal com o jurídico, eu falo, cara, você não sabe o que está fazendo. Não Você tem aí como. 10 responsabilidades gigantescas, todas envolvem trabalhista, previdenciária, civil, criminal, pelo amor de Deus. Você tem que Não ter importa um o tamanho jurídico. do condomínio. Sim. Né? Tem que ser. Não. Entendeu? Assim, a partir do momento que vai morar comigo, sabe o que é comprar condomínio também que eu acho, sabe, gente? É o seguinte: hoje você consegue ir lá, às vezes, e comprar um carro que você não caberia, mas você dá um jeito e compra um carro acima do que você poderia. Aí só que depois para manter esse carro, IPVA, você começa a se complicar, não é? Sim. Condomínio é a mesma Essa. coisa. O cara compra um apartamento com mais do que ele pode. Ele dá um jeito e compra. Só que depois, para poder manter aquele apartamento, IPTU, a própria taxa de condomínio, que não é o padrão dele, então e isso começa a dar um monte de problema em condomínio. Então o condomínio tem muito isso também. Oi, Jair, mas você percebe que tudo começa na falta da assessoria jurídica. Sem dúvida. Porque um condômino que compra uma casa não sabe da inadimplência que tem no condomínio dele, né, doutora? Ele já está perdendo, porque ele faz uma conta na cota mensal. Mas ele não sabe a inadimplência, o que Doutora pode Márcia, gerar, né? Já aconteceu que a senhora do condomínio chega e fala assim: que absurdo, comprei 3 apartamentos nesse prédio para investir em Airbnb e o prédio não autoriza. Não viu a Ele convenção. não viu a convenção, ele comprou 3 imóveis para investir num negócio que não pode. É que nem um cara falar, vou cozinhar uma comida industrial dentro do apartamento. Eu acho que existe muita inocência. Você acha que ele não viu? muito amadorismo. Sim, Ele muito. viu e quer. Ele viu. Ou ele falou assim, mas a gente consegue Se colar, forçar, colou. né? Não, pode ser. Mas já A maioria se colar, se colou. Em qualquer coisa. E o síndico, quando ele não
tem assessoria, ele fica mais vulnerável a essas pressões, porque são fortíssimas. Então, aí ele fala assim, nossa, ele tá... E você tem que tomar cuidado com uma coisa. Não sei o que eu faço para tirar. Se você, quando for impor as regras, não impor, mas você fazer as regras como elas devem ser feitas, jurídico, administradora e o próprio síndico, ótimo se você tiver metade mais um do condomínio. Mas se você não tiver metade mais um do condomínio que não pense como você, porque às vezes você acha que a maioria do condomínio quer fazer o certo. Não necessariamente. Isso que é o negócio. Daí tem, na maioria, né, de instituição, tem, né? Sim. Né? Vou mudar a jurídica, vou mudar, entendeu? Porque não está fazendo o que ele quer. Já nós vamos ter que fazer uma segunda rodada, Com porque hoje a gente está certeza. muito Foi muito- apertado de tempo. Tá certo. Estava aqui só fazendo um cálculo para não Vai perder receber todo nenhum mundo. dos palestrantes. Muitíssimo obrigado, de coração Por nada. agradecemos. Um prazer, doutora Márcia. Eu que prazer agradeço. reencontrar a doutora Pérola e Dá para sair o episódio já, hein? em breve nós vamos... Ainda não chegou no meu, Não, mas não. eu A tô gente acompanhando avisa. ali. A gente avisa. Tá bom. Muito obrigado. Por nada. Obrigada.